me auxiliem, inclusivamente na voz, para que realmente me escutem e entendam o que eu disser. Um dos maiores serviços que o Espiritismo presta à humanidade é, sem nenhuma dúvida, o consolo. Mas o Espiritismo consola porquê? Porque é uma doutrina milagrosa, é uma doutrina milagreira, de maneira nenhuma. É uma doutrina que nos esclarece. E é neste esclarecimento que nós nos consolamos, porque ela nos explica tudo. O consolo de sabermos os porquês, que são sempre tantos na nossa mente, os porquês da vida. Porque nascemos, porque sofremos, porque o nosso corpo morre. E quanto a esta última indagação, a morte, o conhecimento da vida após a morte, que a nossa doutrina, à exaustão, nos prova que é verdade, representa um dos maiores avanços já conseguidos pelo homem. Ora, quem de nós nunca chorou pela morte de uma pessoa amada? Os mais insensíveis, os mais materialistas, tanto quanto os mais descrentes, não importa o tamanho da sua descrença, mas todos eles sofrem pela perda de alguém. É porque o amor e as pessoas amadas são um significado para a nossa vida, inclusivamente quantas vezes a nossa vida é que dão significado. Muitos filósofos materialistas chegaram a afirmar que a vida não vale a pena, porque é somente um conjunto de alguns anos de dor que ainda por cima culminam com uma dor maior, a morte. Outros tantos sonhadores levaram a vida inteira à procura da fonte da juventude, que lhes garantiria uma vida eterna. Finalmente, outros ainda esconderam suas mágoas contra a morte numa frieza superficial, forçando a aceitação de uma fatalidade que, afinal de contas, a nossa própria razão repele. Allan Kardec expressou muito bem o significado da vida além da morte e deixou-nos uma analogia para nós percebermos. Diz ele, um grupo de pessoas zarpou numa embarcação e foi para o alto mar. Os dias passaram e a notícia chegou inesperada. O barco fora apanhado por uma tempestade e naufragou. Não restavam sobreviventes. Todavia, na realidade, todos os viajantes haviam sobrevivido ao naufrágio e agora viviam numa ilha desconhecida e isolada. Ao cabo de algum tempo, uma equipe de pesquisadores do mar defrontou-se com aquela ilha, descobrindo que os ditos mortos ainda viviam. Retornando ao porto, narraram a descoberta. Alguns felicitaram-nos, outros, contudo, como Tomés, duvidaram, exigindo provas. Assim é conosco, em relação à morte. Os nossos familiares, os nossos amores, os nossos amigos que chamamos mortos, vivem. Apesar de termos sepultado os seus corpos. Uma coisa é o corpo, outra, bem distinta, é o espírito. Assim como durante muito tempo existiram na Terra regiões que nem sequer se imaginavam, existem também essas regiões espirituais que ainda muita gente nem sequer imagina. E para onde foram os nossos amados? Para essas regiões. E para onde todos nós igualmente retornaremos um dia.
Portanto, se a dor da perda de alguém está aturdindo o nosso coração, mudemos o nosso ponto de vista. Porque na realidade não houve perda. Ninguém perde ninguém. Apenas uma separação temporária. Não é errado sentirmos saudade. Pelo contrário, é uma plena demonstração de afeto. Só não é justo matarmos em nossos pensamentos de desespero pessoas que, após a morte do corpo, vivem e sentem também saudade. Não haveria sentido no universo se a morte fosse o fim. Ora, podemos acreditar se quisermos, ou podemos desacreditar, porque se nós pararmos para pensar, vamos descobrir que não pode ser diferente. A vida continua após a morte. E vai continuar, mesmo que nos recusemos a aceitar ou a acreditar. Não depende da nossa crença, é lei de Deus. Francisco Cândido Xavier e tantos outros médiuns já transmitiram milhares de comunicações de espíritos que forneceram detalhes íntimos de quando estavam vivos e que receberam depois confirmação dos seus familiares, comprovando que era verdadeira a comunicação. Muitas dessas comunicações podem ser encontradas nos mais variados livros, com o depoimento dos familiares que comprovaram a sua autenticidade. Todas essas pessoas não poderiam ter sido iludidas ao longo de tantos anos. A verdade vem sempre ao de cima. Não há mentiras eternas. A morte, então, é um fenómeno biológico inevitável, sabemos. Mas nós somos espíritos encarnados. Estamos na Terra, mas não somos da Terra. Permanecemos aqui de uma forma transitória, a fim de que façamos a nossa evolução intelectual e moral. Por falta de informações, ao longo do tempo, surgiram variadas teorias sobre o estado dos espíritos após a morte. Concebeu-se a ideia de um céu para os eleitos, em completo ócio e totalmente indiferentes ao tormento de quem não mereceu essa mesma salvação. Como contrapartida, que é indispensável, surgiu o conceito de um inferno, onde os infelizes pecadores seriam eternamente torturados. Ora, de acordo com as concepções religiosas, inúmeras outras teorias foram divulgadas pelos teólogos. Entretanto, o que importa, as descrições foram sempre bastante genéricas e muito fantasiosas. Há evidentes incoerências, inclusive, em algumas dessas descrições de céus e infernos. Por exemplo, pessoas bondosas merecem o céu, mas tornam-se egoístas ao chegarem lá, pouco se importando com o sofrimento de quem não teve a mesma dádiva. Desse modo, uma mãe amorosa e boa seria eternamente feliz, embora sabendo que seus filhos sofreriam para sempre. Essa artificialidade gerou muita descrença. Consequentemente, persiste uma dúvida generalizada a respeito do que é que ocorre com o espírito após a morte do corpo. E a nossa doutrina única lança luz sobre essa questão, mas uma luz razoável, com explicações coerentes, que nós, pela nossa própria inteligência e consciência, aceitamos plenamente. O Espiritismo não formula uma mera teoria a partir de concepções filosóficas, não.
São os próprios espíritos desencarnados que relatam a sua situação. São eles que vêm dar testemunho. A mediunidade bem empregue permite o intercâmbio com os habitantes do plano espiritual. Por meio dela é possível verificar como eles vivem, se sofrem ou se são felizes e porquê. Então não se trata de imaginar como está atualmente um espírito que viveu na Terra de determinado modo. Ele próprio descreve a sua situação. E é um livro que pertence às 5 obras da codificação espírita, O Céu e o Inferno, compõem a codificação e ele é rico de relatos feitos pelos espíritos a respeito de como se sentem, a respeito da vida que levam, da sua felicidade ou sua infelicidade. E desses relatos extrai-se que a morte não é um processo milagroso que converte homens em anjos. Quem era bondoso na terra persiste bondoso e solidário no plano espiritual. Se amava o trabalho, permanece laborioso. Já o homem mesquinho também assim se mantém. Não há saltos na evolução. A análise dessas descrições revela que a felicidade depende de como se viveu, do bem ou do mal que se fez. Não há favores, não há privilégios. Cada qual é feliz ou infeliz de acordo com o seu próprio mérito. Conforme semeardes, colhereis. O que fizerdes, achareis. Então o homem caridoso é recebido pelos inúmeros seres a quem amparou enquanto na terra. Ele experimenta extremo júbilo ao sentir-se amado, ao saber que bem gastou o seu tempo e que muito bem utilizou os seus talentos enquanto esteve do lado de cá. Já o criminoso vivencia grandes padecimentos. Ele vê as suas vítimas e revê mentalmente todas as maldades que cometeu. E não há fuga possível, porque é a sua consciência que o acusa. Então o espírito é feliz ou infeliz na exata proporção de suas obras. Ora, cientes desta realidade e de que nós inevitavelmente morreremos, ponderemos sobre o modo como vivemos. Talvez ainda estejamos a tempo de evitar construir a nossa casa sobre a areia, no dizer tão querido do Evangelho. Dediquemo-nos a amealhar virtudes e a fazer o bem. Olhem o pedido de Alexandra. Precisamos de voluntários. Façamos o bem. Por ora, vamos ajudar outros que estão menos bem do que nós. Mas não sabemos se amanhã estaremos nós nessa condição. Ora, apenas o bem, o amarmos, o sermos caridosos, garantirá nossa felicidade quando retornarmos ao nosso verdadeiro lar. Até porque não há, no mundo, não há quem não deseje ser feliz. Sonhamos e desejamos que nossos dias sejam de alegrias intensas, alegrias plenas. Aspiramos que o sorriso nos venha fácil, que os dias nos sejam leves e que seja de venturas o nosso caminhar. É natural que assim seja. Somos humanos.
Somos seres fadados à felicidade. E esse é o sentimento que encontra na alma os mais profundos significados. Só que, por vezes, na ânsia dessa felicidade, imaginamos que temos que buscá-la em algum sítio, ou que só a encontraremos na companhia de alguém, que a encontraremos em algum momento, que a atingiremos num dia qualquer determinado. Ao imaginar a felicidade como uma meta a alcançar, esquecemos-nos de uma grande verdade. A felicidade é caminho a se traçar. Precisamos de traçar nós o caminho para alcançar. É trilha a se percorrer. É história a se construir. Quando imaginamos que a felicidade chegará um dia, perdemos-nos precisamente nos dias e não vemos a felicidade que se calhar está mesmo ao nosso lado. Não a queremos ver. Ou não será felicidade poder depararmos-nos com um pôr do sol tingindo de vermelho um céu que há pouco era de um azul profundo. Há tantos que desejariam ver um pôr do sol, na ânsia de verem esse pôr do sol bonito. Mas há tantos invisuais, há tanta gente que não os pode ver. Quanta felicidade pode haver em escutar as primeiras palavras de um filho. Que felicidade! Uma declaração de alguém que afinal nos ama e nos quer bem. Ou ainda o silvo do vento, abanando suave as folhas das árvores. Há tantos, afinal, que nada escutam, nem ouvem, ou nem sequer percebem. Como somos felizes por poder pensar. Quanta felicidade devemos ter por termos uma inteligência perfeita, termos um corpo com saúde, termos uma família harmoniosa. Quanta felicidade! E é felicidade criar, sonhar e num piscar de olhos viajar no mundo e no espaço, conduzidos pela nossa imaginação. Deixemos-nos às vezes guiar pela mente, atravessando horizontes sem fim. São tantos os que permanecem encarcerados em si mesmos, fechados sobre si, nas suas distonias mentais, nos desequilíbrios emocionais. Ora, preocupamos-nos tanto em buscar a felicidade que nos esquecemos que afinal já temos motivos de sobra para sermos felizes. E efetivamente não nos damos conta que a felicidade não é uma meta onde temos que chegar, mas que ela mora no nosso próprio caminhar. Ser feliz é ter o olhar de gratidão perante a vida, de entendimento do seu próprio, de nós próprios, de percebermos o propósito de viver, da percepção de que a felicidade se mostra sempre generosa a cada um de nós. Então ser feliz não é negar que na vida também haverá embates, não é? A vida nos traz lutas, desafios, quantas vezes cotidianos. Afinal, esses desafios, essas lutas, são os componentes do nosso viver. E, naturalmente, podem trazer dificuldades e dissabores. Porém, ser feliz é também perceber que esses embates produzem em nós amadurecimento, que essas lutas nos fazem mais fortes,
e nos oferecem profundos aprendizados. Quanto todos nós já não aprendemos com a vida, com aquilo que a vida nos trouxe. Assim, de forma alguma, vale a pena ficarmos esperando o dia em que a nossa felicidade se completará. Ser feliz é compromisso para hoje, para agora, que se inicia pelo olhar para as coisas do mundo. Passa pelo coração, em forma de reconhecimento, porque, afinal de contas, a cada dia que é o presente, quantos presentes nos chegam? Completa-se esses ciclos de tantos presentes que recebemos, completam-se se formos gratos, oferecendo à vida o que ela também nos dá em abundância. Lembremos-nos que somos espíritos imortais, vivendo agora uma experiência num corpo físico. Lembremos-nos que o nosso corpo é feito de matéria e, como tal, sofre o desgaste natural. Afinal de contas, como tudo o que é matéria, se desgasta. Mas esse desgaste, graças a Deus, não atinge o espírito. Assim, quando nós percebermos que a nossa pele está enrugando, lembremos-nos de que esse é um fenómeno que não alcança o espírito. O nosso espírito pode e deve ser sempre jovem. Enquanto a nossa pele se enruga, o nosso espírito pode ficar ainda mais radiante, mais iluminado. E nós temos a prova disso no nosso próprio viver. Quantos idosos são radiantes, radiosos? Quantos idosos são alegres? Quantos jovens são tristes? Então não tem nada a ver. A alegria é intrínseca ao nosso espírito. Então nós não temos capacidade de deter os segundos. Não temos poder de parar os relógios, nem evitar que se transformem os segundos em anos. Não podemos impedir que o nosso cabelo caia ou se torne branco como a neve. Mas isso não deve ser motivo para levar embora a vitalidade da nossa alma imortal. Nossa esperança jamais poderá ou deverá estar atrelada à nossa forma física, pois o ser pensante que nós somos é o espírito. E o mais importante, sobreviverá por toda a eternidade. Somos imortais. A nossa força e a vitalidade não dependem da nossa idade. Nosso espírito é o agente capaz de, em qualquer altura, espanar a poeira do tempo. Então lembremos-nos, porque a nossa doutrina o afirma com todas as letras, lembremos-nos de que nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito temporariamente vivendo num corpo físico. Chegará o dia em que nós também encontraremos uma linha de chegada e perceberemos que logo à frente haverá outra linha de partida. O ir e vir constante do espírito, através das mais variadas existências, porque elas também são lei de Deus, a lei de reencarnação. A vida de todos nós, espiritual, é feita de idas e vindas, partidas e chegadas. Um dia teremos que abandonar este corpo, mas jamais abandonaremos a vida. E é aqui que muitos dos nossos irmãos que têm tendências suicidas se enganam completamente. Pensam que matando o corpo acaba tudo. E afinal,
saem do corpo, mas não saem da vida. Continuam vivendo, perdendo, às vezes, grandes oportunidades de viver e até viver bem. Então, se cometermos um erro, não paremos, não vamos deter o passo, vamos em frente, pois logo adiante encontraremos outro desafio. A vida é feita de desafios. Vencemos uns, somos vencidos por outros, mas não podemos parar. E o maior de todos os desafios, qual será? No vosso entender, qual será o nosso maior desafio? Vencermos a nós próprios. É o grande desafio. É tão fácil vencer os outros. Uma mentira, uma maldade, uma calúnia, pomos o outro de rastos. Mas vencermos a nós mesmos é muito difícil. Mas podemos fazê-lo usando a nossa razão, a nossa inteligência, para não nos deixarmos dominar por vícios, não nos deixarmos dominar por prazeres excessivos e tantas vezes tão prejudiciais. Então o importante é não perder tempo vivendo de lembranças amargas. Para quê? O dia mais importante de todos nós é o dia de hoje. O ontem já passou. O amanhã, quem sabe se tem. O hoje temos. Então é o importante. Lembremos que nós somos espíritos feitos de luz. E a luz sempre pode suplantar as trevas. Querem ver como isto é verdade? Temos 2 quartos separados por uma parede onde existe uma janela. Num dos quartos, ambos estão às escuras e tem lá a janela. Num dos quartos, acende-se uma luz. O que é que passa para o outro lado da janela? A luz ou a treva inunda o quarto iluminado? A luz sempre vence a treva. Então é importante que não detenhamos o passo. Se as nossas forças físicas já não nos permitem mais correr como antes, andemos depressa. Se algo nos impedir de andar depressa, caminhemos lentamente, mas sigamos em frente. E se por algum motivo não pudermos mais caminhar sem apoio, usemos uma bengala, usemos muletas, usemos uma cadeira de rodas, mas vamos em frente. E se um dia não pudermos mais movimentar o nosso corpo para continuar andando, podemos voar com o pensamento. O nosso pensamento, nada e ninguém o pode deter. Nós somos livres para pensar, para aprender, para alcançar os céus em busca de esperança e paz. O essencial é que não paremos nunca. Deus não nos criou para a derrota. Deus criou-nos para a vitória e para a felicidade plena. E essa conquista é a parte que cabe a cada um de nós. Um dia, o sublime alguém já nos disse tudo isso e nós esquecemos. Esquecemos que ele saiu do corpo, mas jamais saiu da vida. Jesus continua vivendo. O seu suave convite, ainda se nós quisermos, paira no ar. Quem quiser vir após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Esquecemos que Jesus afirmou com convicção e firmeza: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Somos nós, as ovelhas, que o Criador confiou ao sublime pastor da Galileia, para que ele nos ensine o caminho
que nos conduzirá à felicidade plena. Uma coisa é certa: nós não deixaremos de existir enquanto espíritos imortais que somos e não evitaremos os precalços e as lições da caminhada, porque nós somos os filhos da inteligência suprema do universo. Inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Haverá maior consolo? Acho que não. Que Jesus nos abençoe e pela atenção que eu senti de todos vós. Muito obrigado.